Oi, meu nome é Ananda e eu invisto há mais de 4 anos. Eu cometi alguns erros ao longo desse processo e, aprendendo com o erro dos outros, eu consegui acertar várias coisas também ao longo desse processo. Por isso que hoje eu vim compartilhar um pouco de como que foi minha experiência, como que eu comecei a investir, para te ajudar também nesse processo e fazer com que você não perca dinheiro igual eu perdi, ou se você perder, que seja pouco dinheiro. Várias pessoas estavam me perguntando, né, por onde que começa a investir, como que eu comecei a investir, no Instagram, que inclusive se você não me segue ainda, me segue lá, é Garota das Planilhas. E eu resolvi trazer aqui até para servir, né, de alerta, né, para algumas pessoas entenderem, porque depois eu vi que os erros que eu cometi são bem comuns, e se eu tivesse estudando um pouquinho mais, eu já não teria cometido eles, mas tudo bem, ficou de aprendizado e por isso que eu vou trazer aqui pra vocês tanto os erros que eu cometi, o que eu faria de diferente se eu começasse agora e quais foram os acertos também que eu tive ao longo do processo. Eu comecei a investir lá no meio da pandemia, eu acho que foi tipo agosto de 2020. Eu não tinha muito dinheiro, assim, né, até porque eu não trabalhava na época. E aí o único dinheiro que eu tinha era o que eu já tinha guardado, ou que recebia em casa ali, né, alguma espécie de mesada pelas coisas que eu fazia e tal. E eu tinha um dinheiro ali. E nessa época eu comecei a ler bastante livros sobre, enfim, mentalidade e finanças. Tava bem na fase do Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, e eu tava muito ali na vibe de quero ficar rica. E aí eu fiz o clássico que todo mundo faz. Mentira, não sei se todo mundo faz. Mas eu fui lá e pesquisei como ganhar dinheiro, como ficar rica na internet. E apareceram várias opções. Uma das opções, que inclusive serve de um super alerta, era as chamadas opções binárias. Eu comecei por lá. Graças a Deus eu perdi só R$60, porque eu coloquei lá e é tipo basicamente uma aposta pra ver se o gráfico ali vai subir ou vai descer. E aí você ganha dinheiro com base nisso e no fim eu não ganhei nenhum dinheiro. Pode ter gente que ganha dinheiro com isso, mas a maior parte das pessoas que eu conheço não ganharam. Até porque não é um negócio certo, é basicamente uma aposta, né? Enfim, essa foi a minha primeira experiência investindo. Depois eu comecei a acompanhar bastante conteúdo Primo Rico aqui, e ele fala bastante sobre investimento. Só que eu acho que eu deveria ter acompanhado mais, porque se eu tivesse acompanhado mais, eu teria feito diferente algumas coisas. No canal do Primo Rico, ele ensina várias dicas sobre como investir na bolsa de valores. Só que ao mesmo tempo eu acompanhei outros criadores de conteúdo que falavam também que não, que é na bolsa de valores que a gente vai multiplicar o dinheiro e tal. E aí o que eu fiz? Eu peguei o dinheirinho que eu tinha, acho que foi R$27. Eu até postei esses dias no Instagram ali qual foi a minha primeira operação. E eu fui lá e comprei uma ação de R$1,68. E aí eu esperava que, sei lá, de repente ela ia multiplicar por 10 vezes, ia ser R$10, daí eu ia vender, ia comprar mais, e aí ia multiplicar, e aí eu ia ficar rica e tava com a vida ganha. Isso tudo com R$2, e aí depois eu investi mais R$25, e eu achei que... Não, mentira, eu não achei que a minha vida ia ser ganha, mas eu achei que ia multiplicar, sabe? E no fim não multiplicou, elas desvalorizaram, na verdade, eu perdi dinheiro, ainda bem que não foi muito, porque eu botei pouco também, né? E eu acabei comprando outras ações também ao longo de alguns meses e eu só perdi dinheiro, não ganhava nada de volta. E aí eu fiquei bem desanimada naquela época, porque eu pensei, cara, então, na verdade, esse negócio não funciona, não vale a pena investir. E eu fiquei eu fiquei investindo dinheiro só na renda fixa na época. Só que lá em 2020, 2021, que foi quando eu comecei ali, né, a renda fixa estava bem baixa. Eu não lembro exatamente quanto que estava a Selic, mas eu acho que estava em torno de 4%. Eu lembro que eu acho que entre 2% e 4%, ou algo bem baixo, ou seja, que rendia ali 2% ao ano. Se eu colocasse R$100, ia render R$2 no ano, ou seja, muito baixo. Então eu tava colocando lá e obviamente não tava rendendo muito, mas tudo bem, tava rendendo alguma coisa pelo menos. Só que eu tava meio que frustrada, porque eu tinha perdido dinheiro e o que eu tava investindo não fazia muito dinheiro. E então naquele momento rolou um desânimo ali em relação, tipo, cara, o que eu vou fazer com o meu dinheiro então pra multiplicar ele, né, pra fazer com que ele renda. Nessa primeira experiência, os erros que eu tive. Acreditar em promessas fáceis de dinheiro, que você vai multiplicar o seu dinheiro. Não, você não vai. Inclusive, investir não vai te deixar rica, mas é investindo que você vai conseguir acumular patrimônio e ficar rica efetivamente, né? E o segundo erro foi começar ali direto pelas ações, sem entender, sem estudar as empresas que eu tava investindo. Eu comprei pelo preço barato, que era o que também cabia no bolso ali na época. Então, você não precisa começar assim. Só que o acerto que eu tive nessa época foi eu não ter desistido, mesmo quando o meu rendimento estava baixo. E isso foi um acerto que eu tenho até hoje, porque pra gente ter o resultado do investimento, pra gente acumular patrimônio de fato, a gente vai precisar ser constante, independente do rendimento que a gente teve ali no ano, né? Então, é claro que a gente tem que precisa tentar fazer boas escolhas para que elas rendam o melhor possível, só que a gente não pode desanimar, né? Porque o mercado, no geral, a economia, no geral, ela tem seus altos e baixos.
Enfim, isso vai impactar a nossa carteira. Então a primeira lição que eu aprendi foi isso, que a constância é a rainha dos investimentos, porque é ela que vai realmente fazer com que você não desista nos momentos ruins e que você colha os frutos nos momentos bons, basicamente. E o segundo acerto também que eu tive nessa época, que inclusive é como eu recomendo que vocês comecem a investir, é começando na renda fixa. Eu fui investindo e aportando na renda fixa só para ter o gostinho e entender como funciona. O que eu investia no caso, né? Eu investia no LCI do Banco Inter, inclusive todos os meus investimentos eu fazia por lá. E na época eu colocava algum dinheiro no CDB também. Então, enfim, eram essas opções. E eu fui colocando dinheiro lá. E esse tipo de investimento, ele é seguro porque não tem como você perder dinheiro. Claro que você tem que avaliar ali se o banco, o emissor desse título é um banco seguro, se ele é segurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que se o banco quebrar, esse fundo vai te pagar o dinheiro que você tem ali e tal. Só cresce. Vai tendo efeitos ali dos juros, né? E dos juros compostos. Digamos que rende 1% ao mês. Então você guarda lá R$100. No mês seguinte, vai ter 101. No outro mês, vai render 1% de 101. Nesse caso, como é um valor pequeno, vai ser tipo assim, 102,10. Tá, daí a segunda parte do meu processo. Eu fui investindo em renda fixa e aí aos poucos, conforme eu fui estudando, eu fui entendendo um pouco sobre as categorias de investimento. No caso da Bolsa de Valores, a gente tem a opção de investir em ações, fundos imobiliários e BDRs. As ações são pequenos pedaços de empresas, né? Empresas que a gente conhece. Por exemplo, a Natura tem ações, o Banco do Brasil tem ações, a Engie tem ações, enfim, tem empresas que abrem capital para ter investidores ali, né? Aí tem os fundos imobiliários também, que é como se fosse uma ação, só que você tem um pedacinho de um terreno, ou então um pedacinho de um shopping, ou de vários shoppings. Enfim, tem várias modalidades de fundo imobiliário, mas é basicamente ali quando você tem um pedacinho de um imóvel. E aí você recebe um aluguel mensal por isso. E tem as BDR, que são basicamente as ações internacionais, só que replicadas aqui na Bolsa Brasileira. Então, por exemplo, a Coca-Cola é uma empresa estadunidense. E a gente consegue comprar um pedacinho da Coca-Cola através de um BDR. Então, depois que eu fui entendendo um pouco de como que funcionava, né, eu acabei começando a investir e eu comecei a investir principalmente pelos fundos imobiliários, que são esses pedacinhos, né, de imóveis ou então de shoppings ou então de galpões logísticos que eles recebem o aluguel das empresas que utilizam, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem o Vila Romana Shopping, que antigamente era Iguatemi. Lá tem várias lojas que pagam aluguel para estar ali. E aí é como se a gente recebesse uma porcentagem desses aluguéis. Então a gente recebe mensalmente ali um aluguelzinho. Eu acabei começando pelos fundos imobiliários porque eles são relativamente mais estáveis, apesar do que no momento que eu estou falando isso agora está tendo uma grave baixa neles, e são relativamente mais estáveis que as ações das empresas, e eles também têm essa questão de obrigatoriedade do dividendo mensal. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você acaba recebendo todos os meses. E é muito legal quando você vê o efeito da bola de neve nos dividendos também, porque daí você pega os dividendos que você ganha, reinveste eles e o dividendo no mês seguinte vai aumentando. E isso é, nossa, eu vi que eu mudei mesmo a minha mentalidade quando eu comecei a sentir prazer em ver ali, em investir, em comprar ação, em comprar cotas de fundo imobiliário. O negócio tá bravo, hein? E nesse meio tempo eu ia conhecendo, né, algumas ações também e tal. Mas nessa época também eu não tinha muito estudo. Eu acompanhava bastante canal no YouTube e, na verdade, foi isso que me ajudou a entender melhor o mundo dos investimentos. E assim, eu não concordo com a parte de gerenciamento de finanças ali do Primo Rico. Mas o Thiago Nigro, ele tem uma didática muito legal para investimento e tem várias videoaulas dele, assim, que falam bastante sobre. E que eu recomendo que você assista, que aí ele pega uma parte mais técnica que eu não domino tão bem, mas que ele fala de uma forma bem legal, bem interessante. Então fica a dica pra vocês. O acerto dessa época é que eu fui buscar mais conhecimento e fui começando aos poucos também, pra não expor muito o meu capital, né? Tipo assim, fui comprando um ou outro. Então a proporção que eu tinha de renda fixa sempre foi maior do que a proporção que eu tinha desses ativos. O que pra mim foi muito bom, porque a bolsa de valores ela é volátil. Então você pode perder dinheiro, você pode ficar no negativo, né? Você vai perder se você vender efetivamente. Você pode ficar ali no negativo. E isso, no começo, te gera uma sensação ruim. Tipo, até hoje vai gerar, né? Qualquer momento vai gerar. Mas depois você meio que entende que isso faz parte ali do mercado e que a gente acaba se expondo ao risco mesmo para que a gente consiga ter algum retorno maior do que a gente teria
em relação à renda fixa. É importante a gente ter isso em mente. Mas, óbvio, a gente não precisa expor todo o nosso capital ao risco. Então, aí foi mais ou menos 2022, 2023. E em 2023, eu comecei a comprar outras categorias de investimento. Comecei a dolarizar, então comecei a comprar ativos na Bolsa Americana. Então, criei conta numa corretora que me permitisse comprar ativos da Bolsa Americana para dolarizar uma parte do meu patrimônio. Comprei alguns bitcoins também. Cara, e pensar que eu comprei o bitcoin a, sei lá, 180 mil reais, velho. E hoje tá, do preço de hoje, acho que tá 580 mil. Loucura, essa é a loucura dos investimentos. Mas eu não coloquei muita coisa também em Bitcoin, porque é algo bem incerto e que eu não entendo muito bem, mas eu resolvi me expor um pouco só pra gente conhecer e, querendo ou não, a gente acaba pegando gostinho, sabe? Quando a gente coloca o nosso dinheiro, a gente se sente mais motivado a entender sobre e tal. Então, falando um pouco dessa experiência, né? Alguns acertos que eu tive também. Então, começar aos poucos, não vai lá e coloca todo o seu dinheiro em renda variável. Quando os ativos perdem valor, desvalorizam, pode gerar uma emoção bem negativa na gente. Então, se você se expor muito, uma porcentagem muito grande do seu patrimônio a isso vai te gerar ansiedade, preocupação, que não é o que a gente quer investindo. E outro acerto que eu tive também é, de fato, diversificar ali, entendendo, né, aos poucos. E cá estamos nós, estudando, aprendendo sobre. E um dos principais erros que eu cometi foi que eu não fiz uma reserva de emergência antes de começar a investir. E é o certo a se fazer normalmente. Inclusive, eu postei um vídeo sobre a reserva de emergência que eu vou deixar linkado aqui. Você não precisa ter completado a sua reserva de emergência antes de investir, mas você precisa ter algum dinheiro guardado para caso aconteça algum imprevisto, você tenha dinheiro para arcar com isso. Então esse foi um dos erros que eu cometi. Mas qual que era o meu contexto, né? Eu morava com a minha mãe, não pagava aluguel. Eu não tinha nenhuma conta na época, né? Assim, conta obrigatória, se eu não pagar, eu fico sem luz. Como eu vivia nesse contexto, não deu nada errado eu não ter tido a reserva. Mas, por exemplo, se eu começasse no contexto que eu tenho agora, que eu tenho que pagar aluguel, eu tenho minhas responsabilidades, minhas contas para pagar meus boletos, eu não poderia fazer isso, porque qualquer imprevisto que acontecesse na minha casa, eu precisaria tirar o dinheiro dos investimentos para pagar essa dívida, pagar o que fosse necessário. E em várias classes de investimento, se você tira antes da hora, você pode acabar perdendo dinheiro ou então perdendo oportunidades ali, né? Tipo, às vezes você vende um negócio que ia crescer mais, só que aí você vendeu antes da hora. Ou então, às vezes, você coloca um negócio para render mais, mas que ele prende o teu dinheiro e você não consegue tirar. Aí você não vai conseguir pagar, né? Você vai ter que se endividar. Se você tem dívida, investir não dá para concorrer com uma dívida, né? Porque muitas vezes os juros da dívida é muito mais alto do que o juros do investimento. Então, foi um erro, mas foi um erro que não me gerou consequências graves. Então, cuide para que você não erre nessa parte, para não gerar consequências graves aí no seu contexto também. Enfim, essa foi um pouco da minha trajetória, um pouquinho hoje em dia estamos aí aprendendo cada vez mais e buscando compartilhar o que eu aprendi também nessa jornada. É isso, se inscreve no canal e um beijo.